A paz, irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos expor esse texto e vamos aplicá-lo dentro do tema que a nós está proposto. Estamos em guerra, e quando falamos de guerra, nós falamos de oposição, nós falamos de cativeiro, nós falamos de vale, nós falamos de batalhas que nós enfrentamos enquanto nós estamos na terra. Que seu coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. A minha versão é NVT, vamos ao texto. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Assim anunciei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança, a nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Irmãos, o texto que acabamos de ler, ele nos traz uma narrativa de um momento histórico que o povo de Israel está vivendo, e o livro de Ezequiel, ele começa nos apontando e nos dizendo que momento é esse. É um período de exílio babilônico. E exílio é cativeiro, é um momento que o povo está sofrendo, é um momento que o povo está sem esperança. E Ezequiel, ele está incluído nesse cativeiro. Ezequiel, ele está incluído nessa dificuldade. Ezequiel, ele também está sofrendo com a oposição que o povo está sofrendo. E o começo do livro nos diz que nesse local de exílio, nesse local de cativeiro,
Nesse local de batalha, o céu se abre sobre Ezequiel, trazendo sobre ele revelação. E o céu se abre sobre Ezequiel, e a boa mão do Senhor se manifesta sobre Ezequiel. Eu não sei qual é a guerra e qual é o cativeiro que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que tempos difíceis é tempo que Deus abre o céu sobre a vida de crente. Tempos difíceis é o tempo onde a mão do Senhor se manifesta para trazer respaldo à vida do crente. Repita, a mão do Senhor. Mão do Senhor pode nos trazer o sentido de completa segurança. Mão do Senhor pode nos trazer o sentido de completo conforto. Saber que a mão do Senhor está comigo, me dando respaldo, faz com que em meio às guerras, em meio ao vale, em meio às dificuldades, eu possa ter paz. Portanto, conforto, paz, segurança, a mão do Senhor está comigo. Sendo que Ezequiel 37 está falando que essa mão do Senhor, que traz conforto, que traz respaldo, que traz paz, sabe o que essa mão faz? Direciona Ezequiel para um vale de ossos secos. Direciona Ezequiel para um cenário de dificuldade. Aí talvez você está falando assim, Vitor, o que um texto sobre vale tem a ver com guerra? Vitor, o que esse texto tem a ver com o que nós estamos trabalhando durante essa campanha? O Senhor me falou que tem irmãos que entraram na campanha já se sentindo assim. O cenário de Ezequiel 37 é de ossos secos, é um cenário de morte, é um cenário de uma guerra que foi perdida, é um cenário de uma guerra que foi frustrada, é um cenário de uma guerra fracassada. E existem pessoas aqui nessa noite que estão dizendo, eu não sei para que eu ainda estou nessa campanha, porque a guerra que eu deveria ter vencido, eu já perdi há muito tempo. E sabe qual é o meu estado hoje? É osso seco. Eu não sei para que eu ainda continuo vindo a essa campanha, porque na realidade eu venho por vir, porque aquilo que eu esperava que o Senhor fazia, a vitória que eu aguardava ter, já foi frustrada há muito tempo, e hoje eu me encontro no vale de ossos secos. Mas eu quero te dizer que nesse cenário de morte, nesse cenário de guerra frustrada, nesse cenário de guerra perdida, Deus fará se levantar novamente um exército. E exércitos são levantados por Deus com um propósito. Não importa a guerra que você acha que perdeu. Não importa o quanto você se sinta frustrado por algo que você não alcançou. Nessa noite, Deus fará um exército se levantar. Nessa noite, Deus vai mudar esse cenário de guerra perdida em um exército poderoso para guerrear. Não permita que a sua frustração, não permita que o seu sentimento de fracasso determine que você é um perdedor. Torno a dizer, eu declaro isso no Espírito, assim diz o Senhor, essa noite eu vou mudar o cenário de guerra perdida e farei se levantar um novo exército. Receba isso nessa noite. Aleluias. Aleluias. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor não é macumba que leva a crente para a guerra. Não é trabalho na cachoeira que te faz passar por peleja. Existem guerras que é o Senhor querendo elevar o seu nível de experiência com Ele. Existem batalhas e vales e situações complicadas que nós vivemos, porque o Senhor, Ele quer aperfeiçoar o nosso nível de intimidade com Ele. A mão do Senhor leva Ezequiel para esse cenário. Versículo 2. Ele me conduziu por entre os ossos. A mesma mão que leva Ezequiel para o vale. A mesma mão que permite que um crente entre na guerra, é a mão que te respalda na guerra. A mão que te direciona a profetizar em cenários e em situações difíceis, é a mesma mão que vai te respaldar no vale.
É interessante que Ezequiel, ele não apenas enxerga, ele não apenas contempla um cenário de batalha, de guerra perdida. O texto diz que ele ainda anda por esse vale. Ele ainda caminha por esses ossos secos. Mas quem faz ele caminhar é a mão do Senhor. Eu quero te dizer, Deus não te lançou em uma guerra e te deixou aí sozinho. A mão do Senhor continua contigo para te fazer andar por esse vale. Meu irmão, você está no meio de um vale de morte, mas você não está morto. Você está em um cenário de guerra perdida, mas você não está morto. Você está vivendo uma situação que para você já é o fim, mas você não está morto. Talvez você nos assistindo está em um hospital internado, mas você não está morto. E o Senhor te diz: caminha por esse vale, caminha por esse cenário. Eu, o Senhor, a minha mão te faz caminhar por uma situação difícil. Deus, ele não te planta em guerras, em vales para você murmurar. Você vê Ezequiel abrindo a boca para murmurar no vale? Não. O que Ezequiel faz no vale é uma descrição. É diferente de eu murmurar. Descrever a situação que eu estou passando é diferente de abrir a boca para trazer murmuração. Sabe o que eu estou dizendo? É o crente que está passando um momento difícil na sua saúde e está tendo que toda semana visitar o hospital e está indo murmurando. É o crente que tem que fazer um exame aqui, um exame ali, uma consulta aqui, outra lá. Tem que enfrentar a fila da prefeitura para conseguir um procedimento e está murmurando. Deus está te falando: para de murmurar nesse vale. Para de murmurar, caminha nesse vale. Você pode dizer isso para o seu irmão? Pare de murmurar. Caminha nesse vale, caminha sobre a sua dor, caminha sobre a sua frustração, caminha sobre a sua casa, caminha sobre a sua família. Não importa o grau de dificuldade da sua batalha, a mão do Senhor te respalda para você marchar por esse vale. Você não faz parte de um osso seco, você está sobre o osso seco. Você está em um cenário de morte, mas você não está morto. Então caminha por esse cenário, guerreia essa guerra, caminhe entre os ossos. Aleluia, aleluia. E o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Essa fala de filho do homem, o significado de fato é fazer com que Ezequiel entenda que ele é um homem. É lembrar a Ezequiel que, apesar do nível da experiência profética que ele está tendo, ele é um homem. Nós precisamos parar com a nossa prepotência espiritual de achar que Deus trabalha com aviso prévio. Você vê Deus consultando Ezequiel se ele está a fim de ir para o vale? Deus chega a Ezequiel e fala: Ezequiel, vamos ver se na sua agenda tem espaço para uma batalha. E por que a gente tem uma prepotência espiritual de quando somos surpreendidos, e nós devemos entender, enquanto estivermos na terra seremos surpreendidos com batalhas, sim. Mas nós não podemos ter uma prepotência espiritual de dizer: como assim, Deus? Eu estou numa batalha e o Senhor não mostrou nada. Entrei numa guerra e o Senhor não usou ninguém para falar comigo. Meu querido, Deus não tem obrigação de te dar aviso prévio sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida. A terra trabalha com aviso prévio e ainda assim a gente murmura. Deus não tem obrigação de te dar um spoiler sobre aquilo que Ele fará na sua vida. Deus não precisa te consultar para saber se você está afim de ter uma experiência profética. Nós não podemos ter uma prepotência espiritual. É Deus colocando o crente no seu devido lugar. Filho do homem. É irmã do coque, mas é humana. Serve na casa do Senhor, mas está sujeito às batalhas da terra. Profetiza no vale dos outros. Profetiza na guerra dos outros. Ei, sabe quem você é? Filho do homem. Lembra da sua humanidade.
Lembra de quem você é. Porém, apesar disso, Deus pergunta, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Deus está falando de Ezequiel, pela ótica da terra. Ezequiel, por aquilo que você está enxergando. Ezequiel, por esse cenário de morte, de osso seco, isso que você está vendo, me responde aí. Esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel murmura? Ezequiel demonstra incredulidade? Sabe o que Ezequiel demonstra? Dependência. Porque ele diz, ó Senhor soberano, primeira coisa, ele reconhece a soberania de Deus. Sabe que Deus tem todo o poder para fazer o osso seco se levantar em um exército. E quando ele diz, tu sabes, não é aquele crente incrédulo que tudo fala, se Deus quiser, se Deus abrir a porta, mas sem fé. Quando ele fala, tu sabes, ele está dizendo, tu és soberano, tu sabe que eu creio que esses ossos podem voltar a viver. E nessa noite, sobre a tua guerra, sobre a tua batalha, sobre o teu vale, Deus está te perguntando, ei, filho do homem, pelo que você vê, pelo que você sente, esses ossos podem voltar a viver? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus está perguntando para você, esses ossos podem voltar a viver? Transfira a sua resposta para o Senhor dizendo, tu sabes que eu creio. Sabe por que você crê? Porque mesmo quase parando, você está aqui. Sabe por que você crê? Mesmo entupido de remédio, sentindo dor, você veio aqui. Sabe por que você crê? Mesmo a sua casa passando por tempestade, você veio aqui. A sua ação fala, tu sabe que eu creio, porque eu não saí por esses becos, eu não subi esse morro para vir nesse lugar para perder tempo, eu vim porque eu creio, eu vim porque eu acredito. Demonstre dependência. Aleluias. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, profetize ao vale, é isso? Profetize ao osso, aos ossos. Eu não sei qual é o seu osso seco, mas ele tem um nome. Talvez o seu osso seco é um filho que está agora usando drogas. É alguém que nesse momento está por uma boca de fumo, ou então em um bar bêbado. Talvez o seu osso seco é as suas emoções. Talvez o seu osso seco é a sua saúde. Talvez o seu osso seco é as suas finanças. Talvez o seu osso seco é o seu casamento, é a sua família. O seu osso seco tem um nome. Profetize a ele. Não espere vir aqui na frente orar, não. Eu quero que você feche os seus olhos e por fé você agora contemple o teu osso seco. Ele tem um nome. E se é alguém, eu quero que você verbalize agora o nome dessa pessoa e fala assim, osso seco, volte a viver. Profetiza sobre o seu osso seco. Ele tem um nome. Profetiza sobre esse osso. Aleluia. E o que ele diz? Perceba. Osso seco, ouçam a palavra do Senhor. Não está dizendo, osso seco, ouça a minha voz de profeta. Eu quero te dizer que osso seco não respeita o fato da sua prepotência espiritual dizer que você é muito crente e você, tudo que você profetizar vai acontecer. Osso seco respeita a palavra do Senhor. Osso seco não respeita o seu network, em quem você se apoia. Não, mas eu tenho muitos contatos. Se der problema, eu sei a quem recorrer. Osso seco não respeita subterfúgios da terra. Osso seco não respeita palavras da terra. É por isso que ele fala, ouvi a palavra. Sabe por quê? Nada resiste à palavra. Nada resiste à palavra. Foi cantado aqui que nós temos uma palavra. E quando Deus libera uma palavra para a nossa vida, creia que essa palavra já é uma realidade. Ouvi a palavra.
Sabe por que talvez a sua guerra não cessa? Porque ao invés de liberar a palavra, você libera a murmuração. Porque ao invés de liberar a palavra, você libera reclamação. Deus está dizendo, libera a palavra. A palavra que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Libera a palavra. E ele diz, assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem. Não é outra mensagem. Não é outra palavra. Ezequiel, ele libera exatamente o que Deus mandou ele liberar. Eu te pergunto, por que você está liberando palavras que Deus não mandou você liberar? Por que você permite que as suas emoções usem a sua boca para declarar coisas que Deus não quer que você declare? É essa palavra. Essa palavra. Assim anunciei essa mensagem como ele me ordenou. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Talvez você está falando assim, Vitor, só foi eu entrar na campanha que a luta apertou dentro de casa. Porque é isso que acontece, né? Gente crente sabe como que é. Vitor, só foi eu começar a buscar o Senhor, só foi eu me consagrar, só foi eu criar no meu coração um propósito com Deus que parece que a luta piorou, parece que começou a chegar mais notícias ruins. Sabe o que é isso? É barulho no vale. É barulho de cada osso se juntando a seu osso. É Deus falando, eu vou gerar um barulho, se prepare. Se prepare para ouvir coisas. Se prepare para saber de coisas que você não sabia. Eu preciso trazer à tona coisas que você não sabe para colocar ordem nesse teu vale. É cada osso ao seu osso. Não tem confusão no vale. A palavra e o barulho que está acontecendo coloca a ordem no ambiente. Não se preocupe se a guerra está apertando, é Deus colocando ordem. Não se preocupe se você acha que você vai perder, olha, piorou, não aguento mais. Fica tranquilo, isso é o barulho de cada osso se juntando a seu osso. É Deus colocando ordem nesse vale, é Deus colocando ordem nessa casa, é Deus colocando ordem nessa família, é Deus colocando ordem nessas emoções. Queridos, Deus está dizendo, não se preocupe com o barulho. Sou eu o Senhor trabalhando. Sou eu o Senhor movendo. Vamos caminhar pelo texto. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Perceba que Deus ele age de forma gradativa. É por isso que nós estamos em campanha, porque sabemos que a cada vez que vemos, Deus está trabalhando. Desde o primeiro dia até aqui, Deus está trabalhando. Deus trabalha através de um processo, é gradual. Libera a palavra, aí você vem na frente, se quebranta. E aí começa a ter um barulho, aí depois tem osso, aí depois o osso se juntando com o outro. Aí tem carne, aí tem músculo, tem pele. Deus está agindo em processos, de forma gradativa. Versículo 9. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. É osso seco nesse momento? Não, já é um corpo formado. Está tudo no seu lugar, tem carne, tem músculo, tem pele, tem tendões, mas ainda está morto. Queridos, em contrapartida, aquele que a guerra piora durante o processo de uma campanha, tem aqueles que parece que o Senhor começa a enviar o seu bálsamo. Não ache que porque está tudo no lugar, porque já tem músculo, que você já venceu. Ainda está morto. Ainda precisa ser concluída a obra. Corpo sem espírito é morto. Ah, mas já melhorou, olha, agora eu já consigo sair de casa, olha, eu já consigo fazer minhas coisas. Não, hoje eu não vou, não. Ainda está morto. A obra precisa ser concluída. E aí ele libera a palavra dizendo para que o vento sopre, e o Espírito do Senhor sopre,
e tome aqueles corpos e os tragam à vida. É interessante que quando ele libera a palavra pela primeira vez, enquanto ele profetiza, tem barulho acontecendo. Nesse momento ele diz, anunciei a mensagem. Ele usa um verbo no passado, anunciei a mensagem. Anteriormente enquanto eu anuncio, Deus está movendo. Agora, ele está dizendo, anunciei a mensagem. Após ele anunciar, o vento começa a soprar. Talvez você está dizendo, Vitor, eu estou profetizando. E aí você às vezes acha que é igual uma mágica, né? Você libera a palavra e acontece. Calma, tem um tempo. Anunciei a mensagem. E após ele profetizar, o Espírito sopra. Não pense que o fato de você não estar vendo nada acontecer significa que Deus não está trabalhando. Não pense que o fato de Deus estar usando só o profeta para falar com o irmão do seu lado. Talvez você está no culto e o profeta vem marchando na sua direção e você pensa, Deus vai falar comigo hoje. E aí o profeta passa direto, vai outro irmão, você está falando, Deus não está me vendo. Meu querido, o fato de você não estar vendo, de não estar sentindo, não significa que Deus não está fazendo. Seja paciente no vale. Seja paciente nessa guerra. E, versículo 10. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. O Espírito entrou nos corpos. Todos eles. Foi todos. Não foi 90%. Não foi a metade. Eu quero te dizer, eu quero liberar. Não é só uma parte da sua família que Deus vai restaurar. Não é só uma parte da sua vida que Deus vai mudar. Não é só uma parte desse cenário que Deus vai dar fim ao tempo de frustração. É todos eles. Todo o vale. Todo o cenário. Todos eles. Completude. Eu profetizo sobre nós nessa noite, plenitude do Espírito invadindo todas as áreas de nossas vidas. Esse Espírito agora sopra sobre o seu filho, sopra sobre o seu casamento, sopra sobre a sua casa. Completude. Todos eles, nada ficou de fora. Todos eles. Todos eles. Todos eles voltaram a viver. E se levantou um poderoso exército. E lembra do cenário de guerra perdida que antes havia? Lembra de um cenário de guerra fracassada? Agora é um cenário de um poderoso exército. Talvez você entrou aqui igual um osso seco, mas hoje você sai daqui como um poderoso exército. Você vai marchar naquela casa. Eu lembro de momentos que eu era adolescente e a minha casa por tribulação eu não sabia nem orar, mas eu levantava, eu ia nos corredores, eu profetizava, eu vivia um cenário de uma família não restaurada e Deus mudou a história da minha casa. Assim Ele fará na sua vida. Hoje Deus está falando, chega de frustração, chega de achar que você é perdedor, chega de ser conformado com esse cenário de quem perdeu a guerra. Hoje, você se levanta como um poderoso exército, se coloque de pé. Nós estamos em campanha. E você que está passando por um vale, você que é um osso seco, você que tem que profetizar sobre algo, o altar está aberto. O pastor João, ele disse que era para chamar as pessoas para vir à frente. Eu estou fazendo com a direção do pastor. Saia do seu lugar e venha até o altar. Você que fala, Vitor, olha, essa guerra é muito antiga. Eu acho que não dá mais nada, já é um osso seco. Deus hoje vai fazer esse cenário de guerra perdida ser deixado para trás. Deus hoje vai fazer esse cenário mudar. Chega de uma realidade de fracasso. Chega de uma realidade de frustração. Você faz parte de um poderoso exército. Diga assim, exércitos de Deus são levantados com um propósito. Hoje você sai daqui como um soldado. E você vai marchar naquela casa, você vai marchar naquele trabalho. Quando você for para uma consulta e você não sabe qual é o diagnóstico que te espera, você vai marchando sobre esse vale, porque você faz parte de um poderoso exército. Senhor, nós estamos na sua casa. A única coisa que o pregador tem que fazer é pregar, Senhor. E a sua palavra foi exposta nessa noite. E eu oro, faz na minha vida e na vida dos meus irmãos da mesma forma como o Senhor fez naquele vale. Senhor, nós ordenamos ao osso seco que tenham vida. Nós ordenamos a essas emoções, a essa depressão, e dizemos, ouvi a palavra do Senhor.
A palavra chega onde o antidepressivo não chega. A palavra chega onde o remédio de ansiedade não chega. A sua palavra chega onde o network não chega. A sua palavra abre porta que contatos não abrem porta. A sua palavra cura de uma forma que o remédio não cura. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Deus, nós verbalizamos a sua palavra sobre cada osso que está sendo representado aqui na frente através dessas fotos, através dessas carteiras de trabalho, através desses currículos. Ouvi a palavra do Senhor. Senhor, ossos secos que estão representados, que talvez agora estão na boca, talvez agora estão na prisão, talvez agora está dentro de um hospital, talvez agora está vivendo diagnóstico, dificuldade. Osso seco, ouvi a palavra do Senhor, e nós declaramos: volte a viver. Volte a viver, e soprará o Espírito, não para fazer apenas barulho, não para fazer movimento irresponsável, não para revelar o CPF de ninguém. O Espírito vai soprar para trazer vida ao que está morto. O Espírito vai soprar para colocar ordem e dar fim a esse cenário de fracasso. Sopra, Espírito, e tira esse cheiro de morte. Rabachuri andereba. E tira esse cheiro de fracasso, rebaixou. E tira esse medo do diagnóstico. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. E soldados saem daqui hoje poderosos para marchar. Quem não marchava vai marchar. E quem marchava e parou de profetizar dentro de casa, vai voltar a profetizar dentro de casa. Um poderoso exército. Um poderoso exército. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Glórias.